a conta sempre chega. A la autoridad militar que custodia el área. Assim como eu, quem é adepto à busca pela verdade está fadado a talvez se perder em grandes mentiras. Às vezes, mentiras criadas por si próprio. E pior, mentiras que na própria mente viram verdades. Verdades estas que são aplaudidas por nações, pela mídia e por parceiros ideológicos. Ou melhor dizendo, parceiros assassinos. Existe algo curioso sobre o ser humano. Quase todos acreditam ser bons. Até o pior dos ditadores encontra uma forma de justificar suas próprias ações. A pergunta é: até que ponto conseguimos diferenciar o bem do mal quando temos poder absoluto? Até onde você chegaria se ninguém estivesse olhando? Nesse vídeo eu vou te apresentar a psicologia sombria humana, navegando na cruel e assustadora história da humanidade, com conceitos filosóficos profundos, de pensadores a ditadores. Você irá entender os pilares que constroem um inferno. To a doctor, anything. I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm fucked up inside. Help me out! Help me out! Para entender o que está acontecendo na Venezuela hoje, precisamos voltar um pouco na história das ideias. Existe um momento em que a chave vira na cabeça de um líder. Nietzsche, em sua obra Além do Bem e do Mal, nos trouxe uma ideia perigosa, mas real: a moral dos senhores. A ideia de que existem indivíduos que estão acima das regras comuns, homens que criam a própria moral. Aqui nasce o problema raiz. O governante, embriagado pelo poder, deixa de responder ao certo e ao errado universal. Ele para de olhar para fora, para a realidade, e passa a responder apenas ao seu próprio juízo. O certo passa a ser o que ele quer, o errado passa a ser o que o contraria. Mas pense comigo, para sustentar uma realidade artificial onde ele é o centro do universo, ele precisa convencer uma nação inteira de que só ele enxerga a verdade. Ele precisa cegar o povo para que o povo enxergue através dos olhos dele. E é aqui que entramos no próximo ponto da nossa análise: a figura do salvador da pátria. Hitler não subiu ao poder prometendo campos de concentração. Ele subiu como uma resposta ao caos. A Alemanha estava quebrada, humilhada. Ele surge prometendo redenção. Ele cria inimigos incomuns para unir o povo pelo ódio e pede em troca fé absoluta. Perceba a palavra: fé. Ele não pedia votos, ele pedia devoção. Só que a fé em um homem é como um castelo de areia. Quando as promessas começam a falhar, quando a realidade bate na porta, o líder precisa fazer uma troca macabra. Ele troca a admiração pelo medo. Se você não me ama mais, você vai me temer. Isso acaba nos levando a Stalin. Se Hitler seduziu, Stalin manteve o poder pelo terror absoluto, o quarto estágio da doença do poder. Stalin governava apagando opositores, não apenas matando corpos, mas apagando a história. Ele controlava a verdade. Se alguém discordava, essa pessoa nunca existiu. A moral já não importava mais, apenas a permanência no poder a qualquer custo. Stalin nos ensinou que para o tirano não existem seres humanos, existem peças de xadrez. E se uma peça atrapalha, ela é descartada. Você pode pensar, isso ficou nos livros de história, mas a história é cíclica. O ser humano não muda, apenas as tecnologias mudam. E esse modelo de tirania não morreu, ele se repete agora, diante dos nossos olhos. E é aqui que a história deixa de ser preto e branco e ganha as cores vivas da nossa realidade atual.
chegamos a Nicolás Maduro. Muitos olham para a Venezuela e tentam encontrar lógica política, econômica ou social. Não perca seu tempo. O que acontece lá hoje não é mais política, é instinto de sobrevivência. Maduro começou herdando um legado, surfando na popularidade do chavismo, prometendo paraíso socialista. Mas observe o movimento das peças no tabuleiro. Quando o dinheiro do petróleo acabou, a promessa falhou, a máscara ideológica caiu. Hoje ele não governava para proteger o povo do imperialismo como gritava nos microfones. Ele governava para proteger a si mesmo do próprio povo. Os relatos na Venezuela são parecidos. Vivo aqui em Caracas. Aqui em Caracas, a situação é crítica que estamos vivendo. Estamos vivendo, pues. Olha como estamos. Dormimos na rua e não temos o que comer. Não tem nem como comer. Então, o que sobrava? O que sustenta um homem no poder quando tudo ao redor diz que ele deveria sair? Sobra apenas uma coisa, uma crença perigosa e profunda que nasce no coração de quem se recusa a aceitar a realidade. Para justificar a destruição de milhões de vidas em nome da própria permanência no cargo, esse líder precisa acreditar que ele é mais importante que todos. Ele precisa acreditar que a vontade dele é a única lei que importa. E é exatamente que saímos do campo político e entramos no campo espiritual sombrio, operando exatamente como aqueles líderes do passado que citamos, mas com uma crueldade moderna. Ele transformou a miséria em ferramentas de controle. Quem tem fome não tem força para lutar. Quem depende de uma caixa de comida do governo não pode se dar ao luxo de protestar. Maduro não era um líder, ele se tornou um carcereiro de uma nação inteira. Ele já não tinha legitimidade, não tinha resultados e não tinha moral. Isso nos leva ao que muitos filósofos e teólogos identificam como o Primeiro fundamento satanista. Calma, eu não estou falando de rituais com velas. Estou falando da filosofia que diz: eu sou o meu próprio Deus, o ego no centro do mundo. O governo deixa de ser ideológico, de esquerda ou direita, e se torna egocêntrico. O líder governa para si, não para o povo. A fome do povo é um detalhe relevante perto da necessidade do líder de se manter no trono. E quando o ego vira jogo político, o líder passa a exigir uma coisa perigosa: idolatria. A idolatria é o último refúgio do tirano. O povo não pode questionar. Criticar o líder deixa de ser uma opinião política e vira um crime moral. Ele tenta se vender como necessário, inevitável. Ele diz: sem mim, o caos. Mas todo ídolo ocupa um espaço que não pertence ao homem. E é aqui que a lei da semeadura é implacável. Nós falamos de Nietzsche, Hitler, Stalin e Maduro, mas existe algo acima de todos eles. O oitavo e último ponto: O limite final. Podemos chamar de Deus, da lei natural ou da ordem do universo. Deus aqui representa a verdade que não pode ser manipulada. Representa a justiça que, embora tarde aos olhos humanos, nunca falha. A lei da semeadura é clara. Tudo que um homem plantar, isso também se fará. Não existe colheita sem plantio. Não existe plantio sem colheita. Quando o líder se coloca acima de Deus, acima da verdade, a história cobra a fatura. E a cobrança vem com juros compostos. Maduro não era exceção, ele não era especial. Ele era apenas mais um capítulo de um livro que já lemos o final. Ele é a prova viva de que você pode enganar a todos por algum tempo, mas não pode enganar a ordem natural para sempre. A conta sempre chega. A queda não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas eu não quero que você saia desse vídeo apenas pensando em política internacional. Eu quero que você olhe para o seu próprio império, a sua vida. Muitas vezes nós repetimos esses padrões em menor escala. Deixamos o ego guiar nossas decisões, ignoramos a verdade para proteger a nossa autoimagem e tentamos construir nossa vida em bases frágeis. Não seja o ditador da sua própria vida, fadado à ruína. Seja o líder que serve a um propósito maior. Se você sente que está vivendo apenas para sobreviver e quer descobrir qual é o seu verdadeiro propósito, aquilo que vai deixar um legado real no mundo, eu tenho um convite. Nós preparamos uma aula exclusiva e gratuita sobre como descobrir e viver o seu propósito. É um material profundo para quem quer plantar sementes que valem a pena ser colhidas. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Assista a aula e comece a construir o seu verdadeiro legado hoje.